Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje, a gente vai pegar aquela famosa caixa preta, aparentemente mágica, que chamamos de servidor web, e desmontar ela todinha em passos super concretos usando a linguagem de programação Rust. É fascinante como algo tão essencial no dia a dia, que a gente usa o tempo inteiro para acessar redes sociais ou ler notícias, perde totalmente o mistério quando olhamos o material de origem bem de perto. Em vez de só aceitar a tecnologia de forma passiva, como se fosse um truque inexplicável, a ideia aqui é abrir o capô e entender exatamente o que está acontecendo lá dentro. Bom, passando rapidamente pelo nosso roteiro de hoje, seguiremos uma jornada cronológica. Primeiro, o plano do servidor. Depois, a linguagem da web. Em seguida, abrindo a conexão. Quarto, decodificando o pedido e, por fim, criando a resposta. Vamos lá? Seção 1. O plano do servidor. Para começar, por que alguém iria querer construir um servidor do zero, na mão? Afinal, a gente já tem tantos frameworks incríveis e maduros no mercado. Essa citação do material de origem mata a charada de forma brilhante. Descer o nível de abstração é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de realmente aprender a mecânica da web. Como o Rust é uma linguagem de sistemas, existe controle total, o que permite ver cada engrenagem funcionando nos bastidores. É literalmente a diferença entre só saber dirigir um carro e saber montar o motor daquele veículo com as próprias mãos. Isso eleva o entendimento tecnológico para um nível absurdo. Seguindo exatamente essa filosofia, o texto traz um plano mestre bem claro. A gente avança passo a passo, primeiro aprendendo os protocolos fundamentais como TCP e HTTP, depois ouvindo novas conexões, processando os pedidos, criando as respostas e, no final de tudo, adicionando um pool de threads. Isso é basicamente uma equipe de trabalhadores virtuais do sistema prontos para atender vários visitantes ao mesmo tempo, sem deixar ninguém na fila. É uma base estrutural impecável. Isso nos leva à seção 2, a linguagem da web. Para a comunicação global funcionar, as máquinas precisam conversar num idioma comum. É genial como a diferença entre os dois principais protocolos que tornam essa mágica possível fica clara. O TCP atua puramente como um mecanismo de entrega. Pense nele como um baita caminhão de transportadora, levando caixas de um lado para o outro de forma super confiável, mas sem dar a mínima para o que tem dentro delas. Já o HTTP é a conversa real. Ele constrói em cima dessa rota do TCP para definir o que aqueles dados transportados realmente significam. É o HTTP que avisa se a caixa carrega um texto, uma imagem ou uma página inteira. Seção 3. Abrindo a conexão. Com o vocabulário afiado, o próximo passo lógico é garantir que o servidor está realmente acordado e prestando atenção, porque de nada adianta falar o idioma perfeitamente se não tem ninguém ouvindo, certo? Para entender o código, a gente precisa falar sobre fazer o bind, ou se vincular a uma porta. Em redes, isso significa reivindicar uma porta de entrada específica no computador. É como colar uma placa com o nome numa porta de um prédio comercial gigante, sinalizando que é exatamente ali que as pessoas devem bater. O código puro faz isso com uma simplicidade incrível, usando o TCP Listener nativo para escutar o endereço IP local. Aproveitando as ferramentas padrão que já vêm com a linguagem, o servidor começa a ouvir ativamente logo de cara. Isso é excelente porque permite pular toda aquela dor de cabeça técnica de ter que escrever drivers de rede na mão, ganhando agilidade sem perder o controle absoluto dos bastidores da aplicação. Mas olha só que curiosidade fantástica. Por que 7878? O material original revela que os desenvolvedores escolheram esse número porque é exatamente a sequência que representa a palavra Rust quando digitada no teclado numérico de um telefone padrão. É aquele clássico easter egg inteligente e super divertido que a galera de engenharia de software adora esconder em sistemas super técnicos. Sensacional. Seção 4. Decodificando o pedido. Com a conexão aberta, a tarefa agora é decifrar o que o navegador de internet está pedindo de fato. Quando acontece a conexão, não chegam imagens bonitas ou botões interativos logo de primeira. Chega um bloco de texto puro e cru. Essa linhazinha representa o primeiríssimo contato dessa requisição. E para quem nunca viu isso, parece só uma sopa de letrinhas totalmente aleatória. Porém, dividindo e analisando as partes, as intenções exatas do navegador ficam claríssimas. A gente tem um método, tipo esse GET, que literalmente pede para ler uma informação, a URI, representada por uma simples barra, apontando o caminho exato do arquivo, e, claro, a versão do protocolo HTTP ditando as regras. Juntos, esses elementos formam uma frase super elegante que o nosso código lê com a maior facilidade para saber exatamente qual é o próximo passo. E para a comunicação não virar uma maçaroca infinita de texto, o navegador avisa onde as linhas terminam usando uma terminologia que é um verdadeiro espetáculo histórico, o CRLF.
É uma herança direta da era das máquinas de escrever mecânicas, que significa carriage return, o retorno do carro, e line feed, o avanço da linha. Encontrar isso no meio de um código de rede moderno é tipo cruzar uma ponte do tempo entre a engenharia de séculos atrás e a internet de hoje. Seção 5. Criando a resposta. Chegamos ao momento crítico. Depois de ouvir e entender o pedido, o servidor precisa formar a resposta oficial. E a anatomia dessa resposta tem que seguir um formato muito metódico e rigoroso. A sequência precisa combinar a versão exata do protocolo com um código numérico de sucesso, como o famoso status 200 e aquele clássico textinho de OK. Se qualquer detalhe faltar por um errinho de digitação, a comunicação quebra silenciosamente e a tela fica toda em branco. Essa pequena sequência de texto formatado aí é uma resposta perfeitamente válida e absurdamente poderosa. Antes mesmo de carregar qualquer visual estiloso ou imagem pesada, essa simples linha é o grande sinal verde. Ela confirma que o servidor recebeu, entendeu e processou o pedido com 100% de sucesso. É a fundação invisível que faz a internet global funcionar segundo a segundo. O grande clímax de toda essa nossa construção sistemática acontece aqui, lendo um arquivo HTML dinamicamente e anexando ele bem na sequência desses cabeçalhos de sucesso, a mágica ganha vida. O código pega os bytes exatos desse conteúdo e despacha de volta pelo fluxo da rede TCP. E é nesse exato momento que todo aquele texto frio e matemático se converte numa página visual, completa e totalmente interativa piscando na tela de quem está navegando. É um verdadeiro divisor de águas. Ao começar tudo absolutamente do zero, aquele mistério inatingível da web foi substituído por um entendimento superlógico, tangível e claro. O que deixa no ar um desafio e tanto para quem ama e estuda a tecnologia. Agora que a caixa preta do servidor web foi desmistificada, quais outros sistemas gigantescos de software a gente poderia entender a fundo, simplesmente tendo a coragem de descer as camadas de abstração? Fica aí essa excelente reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa nossa exploração detalhada. Continuem sempre dissecando a tecnologia ao redor e até a próxima!